Bom dia, Haris Cairene. Estamos juntos, mais uma programação, mais uma publicação, mais um momento de aprendizado. E eu quero você comigo até o fim. Venha participar do meu canal, desse espaço de saber diverso, de um diálogo entre teologia com outras áreas das ciências humanas no transitar teológico. Se inscreva se não é inscrito, dê o like, compartilhe sempre o conteúdo, faça aquele seu comentário muito especial. Hoje vou falar um assunto extraordinário. Você não pode perder. Mas antes, você quer fazer um curso comigo? Quer? Entre em contato comigo pelo WhatsApp 62981 091777. Curso de grego e exegese, curso de teologia, escatologia, curso de hermenêutica filosófica e tantos outros que eu posso te oferecer. Venha, entre em contato comigo pelo 62981 091777. Vamos agora falar da teologia paulina? Sim, hoje temos teologia paulina. Vamos falar de pressupostos antropológicos em Paulo, na sua teologia. É ainda mais oculta, certo? Em alguns aspectos da teologia paulina, algumas ideias sobre o que vem a significar o ser humano. Ou seja, até isso pode ser considerado compreensível que nós estamos tratando de um aspecto mais teológico e de um aspecto até mais etimológico dentro da própria do próprio sentido aplicativo da terminologia utilizada por Paulo. Tá? Então, é necessário explicar o que entende-se ao falar, por exemplo, quando se fala sobre o termo mente, sobre o termo ou a expressão espírito e também sobre humano. E quando eu trabalho com pressupostos antropológicos de Paulo, não estou exigindo aqui uma análise e até uma discussão dentro das epístolas paulinas, não é isso. Mas é nós procurarmos acompanhar um diálogo teológico de Paulo para com os seus destinatários, para começarmos assim a apreciar de uma forma adequada a teologia de Paulo e entendermos também a sua antropologia. O coração da sua teologia, aliás, da sua própria religiosidade e marca, é escrever sobre o impacto que Paulo estava pressupondo em algumas questões sobre o ser humano que eram precisadas ser compreendidas, que precisavam ser compreendidas. Então, nesse caso, nós podemos até dizer que a teologia de Paulo, a teologia paulina, certo? Sobre Deus, ela poderia acompanhar uma sequência lógica de uma exposição teológica paulina dentro dos corpos escritos das suas epístolas, principalmente em Romanos, e estabelecer primeiro ali alguns elos, até considerados menos óbvios, tá? Em um conjunto do seu todo pensamento, ou do todo de seu pensamento, tá? Uma totalidade do seu pensamento. Então, o grau em que a própria antropologia paulina ela está entrelaçada com a sua teologia pode ser ilustrado pelos dois termos mais significativos da sua própria antropologia, o corpo e a carne. O primeiro vai perpassar toda uma teologia de Paulo e pode servir até como motivo de uma ligação inesperada. Paulo emprega-o, inclusive, para falar do corpo humano, desfavoravelmente do corpo do pecado, do corpo da morte, do corpo da carne de Cristo e do corpo ressuscitado e até também do pão sacramental da igreja como corpo de Cristo, da extensão que ele propõe e desenvolve sobre essa terminologia em Colossenses,
como o corpo no sentido de cosmos, como o corpo no sentido de humano, como o corpo no sentido de carne de Cristo, Cristo como a encarnação da plenitude divina, Cristo como a realidade final, o corpo da igreja. Então, quanto à carne, ao termo utilizado para a carne, sarx, esse termo é obviamente crucial para a forma como o Paulo está entendendo e compreende e aplica a operação do evangelho. Independente até de qualquer outra coisa, o termo vai descrever claramente, certo? O campo de força oposto aos espíritos, ou ao melhor, ao Espírito de Deus, que é o viver segundo a carne como antítese da vida cristã. E carne é solo que produz corrupção. Então, dentro dessa proposta, a antropologia de Paulo foi muito bem elaborada e dentro até de uma afirmação que nós podemos colocar, que ele salienta dentro da teologia paulina, é a prática de uma especificidade aplicativa de Sarx dentro da essência cristã e da essência natural do homem. Tá? Bultmann, inclusive, a despeito até do individualismo existencialista, ele vai realçar a independência de algumas facetas da teologia de Paulo, trabalhando com ela do aspecto mais relacional e existencial. Porém, nós vemos que na concepção paulina do ser humano, é muito importante nós compreendermos que a antropologia que ele está desenvolvendo, ela é até controversa ao olhar moderno, porque ela contém um indicativo de perigo, um indicativo de algumas questões que têm que estarem atentas, de algumas questões que podem até parecerem controversas, mas que são necessárias para compreendermos a proposta de Paulo em sua própria antropologia. Então, compreender adequadamente essa complexidade, a diversidade da própria evolução do debate, no contexto até de que Paulo está inserido, que é da própria filosofia grega, existe alguma influência também na articulação paulina do pensamento helenístico, do judaísmo da diáspora. Então, no efetivo de uma coincidência, o próprio Paulo, enquanto homem, vive nos dois mundos, até certo ponto, ele está dividido num chamado divisor de águas. Por exemplo, ele contesta o uso que Paulo faz, certo? E em alguns momentos, alguns teólogos vão contestar o uso que Paulo faz da psique, alma, dentro de uma continuidade do hebraico também nefesh, em que, inclusive, quando ele vai trabalhar com sarx, carne, com pneuma, espírito, ele vai desenvolver toda uma equivalência direta do hebraico, como o caso de naos, atribuído à mente, no grego, que é uma expressão grega, uma terminologia grega, tá? Que vai ter um contexto também extraído de um conceito de consciência no hebraico, que seria Saine Deses. Então, dentro desse aspecto, o que é determinante para nós é a maneira como Paulo está empregando qualquer coisa que seja de uma origem distinta e dentro de uma cultura distinta, dentro de uma realidade distinta, de um tema, de um propósito que ele está aplicando à terminologia e a proposta que ele está trabalhando com essa terminologia dentro da sua doutrina, da sua teologia, da sua exposição, do seu ensino. Então, colocar a influência hebraica e grega em uma até contra a outra e gerar ali paralelos particulares no pensamento grego e no pensamento hebraico, nos facilitam até para compreendermos a antropologia
paulino é um método mais promissor utilizado por ele dentro do pensamento dele. Por exemplo, vamos trabalhar particularmente com cada uma dessas terminologias para nós compreendermos com maior facilidade. Soma, por exemplo, utilizada para corpo, tá? É um dos termos mais importantes que Paulo, no seu discurso a respeito da humanidade, desenvolve. Ocorrendo até mais de 50 vezes nas cartas paulinas, incontestadas, segundo o uso, inclusive, que poderíamos chamar de normal, que é referente ao corpo humano, à existência cotidiana do ser. E quando tratamos sobre esse assunto, também temos que levar algumas questões para compreender que soma está relacionado à estrutura óssea. Soma está relacionado ao invólucro. Soma está relacionado ao corpo na sua formação, até do sentido de estrutura óssea, certo? Então, é esta questão que está aplicando Paulo quando trata-se, ou quando aplica esse termo soma, tá? O espectro carnal, o espectro aonde a carne está ali inserida e compõe a forma desse espectro. Então, é isso que é preciso compreender quando Paulo está aplicando o termo soma. Já sarx é a carne. Sarx, então, é aquilo que vai cobrir, dar forma, sustentar, vai dar o condicionamento e o ornamento e a funcionalidade, não é? No sentido orgânico, ao que estamos dizendo o soma. Então, a sarx é um termo antropológico paulino que vai ocorrer 91 vezes nas cartas paulinas e 26 vezes somente em Romanos. Pode ser um termo mais controverso por causa da extensão do uso em que ele, Paulo, aplica e como aplica. E as questões teológicas que são propostas em consideração a sarx têm um sentido mais cósmico, tem um sentido mais hostil a um princípio de pecado, a um fator de corrupção, não é? Então, nós podemos dizer que sarx, em Paulo, tem um sentido mais psicológico, mais cosmológico, até como sede da sensualidade. Em alguns momentos, Paulo vai, assim, trabalhar com a carne no sentido de fragilidade, de corruptibilidade, não é? E aí vai estar ligado ao hebraico buzzer, não é? Vai estar ligado também ao sentido de uma expressão ensarque, na carne, katasarka, segundo a carne. Então, segundo uma corrupção, segundo uma fragilidade, segundo uma natureza corruptível, contaminada, é nesse aspecto de hamartia que está aplicando Paulo a sua tratativa do termo sarx, a sua aplicação do termo sarx. Tá? E aí, o outro termo que nós vamos ver também, que Paulo vai estar trabalhando após o sarx, e fazendo esse paralelo entre soma e sarx, que seria a carne, o negativo, e o corpo neutro, não é? O corpo como aquele somente que está residindo a carne, nós vamos ter o naus e a cardia, certo? Outros dois elementos também dentro desse contexto dos pressupostos antropológicos utilizados por Paulo. E aí o naus, dentro de uma discussão da antropologia paulina, essas duas palavras-chave, soma e sarx, vão estar, de uma certa forma, interrelacionadas também com naus. Naus ocorre 21 vezes nas cartas paulinas e a maioria delas está presente em Romanos, com 6 ocorrências, e 1 Coríntios 7.
Então, o Novo Testamento é quase exclusivamente um conceito paulino, o naos. E naos está tratando de justamente algo muito importante, que é no sentido da valorização típica grega da razão, da racionalidade, não é? Do pensar, da consciência, não é? Mente ou razão, para Paulo, é fácil para ele trabalhar dentro do aspecto da própria lei, da transformação da existência cristã, da plena convicção no nível racional, das decisões éticas, da tomada de decisões, não é? Aí ele vai utilizar até um termo paralelo a noetos, insensatos. Então, dentro desse aspecto, é que ele vai trabalhar com mente, naus, vai ser um termo utilizado exclusivamente para indicar mente, no sentido de mente como captadora de uma consciência, do entendimento, da razão, da percepção, do discernir, do decidir, do manifestar as próprias concupiscências, os próprios olhares, os próprios sentimentos, não é? Então, tem todo um sentido de racionalidade, tem todo sentido de uma renovação, de uma adequação e até de uma presunção também, tá? Já o outro termo paralelo com naus que Paulo vai aplicar é cardia, atribuído para coração, que vai ocorrer 52 vezes em Paulo e 15 vezes somente em Romanos. Então, é mais caracteristicamente um termo que ele vai ter uma denotação da parte mais íntima da pessoa, da sede das emoções, dentro do pensamento e da própria vontade. Então, Paulo vai repetir essa amplitude do significado de Deus, é aquele que perscruta os corações. É a lei e a própria circuncisão, também Paulo vai defender que elas precisam penetrar a cardia, o coração. Então, o coração é a dimensão emotiva. O coração é o receptáculo das emoções. Junto com o naus, ele também pode ser denotado como aquele eu pensante, né? E a cardia pode se denotar como aquele experimento que sente, que percebe-se, não é? Que participa da experiência. Então, num fator até relacional, a mente certamente é distinguida na humanidade como aquele elemento, ou aquele componente do ser capaz de abrigar, e é o que abriga todo o pensamento, todo o sentimento, todo o conduzir do ser humano. E a cardia, toda a base de sentimentos, de emotividade, de impactos que sobre o ser humano nos seus pensamentos, nos seus sentimentos, nos seus momentos de angústia, nos seus momentos de alegria, nos seus momentos até de fragilidade e de fortaleza. Então, é nesse sentido que Paulo vai trabalhando, que Paulo vai desenvolvendo todo um contexto antropológico a partir dos pressupostos antropológicos que ele utiliza, são esses termos, para ir compondo a sua antropologia. E é isso que nós estudamos, eu queria deixar aqui ressaltado para você nessa primeira aula do dia. Obrigado.